Sejam bem-vindos a mais um Sem Vergonha Cast. O podcast mais sem vergonha da região. E hoje, quem é o nosso 12º sem vergonha, eu acho, Jéssica? Eu sempre perco as contas, eu não sou de exatas. Será que o diretor tá sabendo? Eu acho que é o 12º. Ih, tá todo mundo perdido aqui. Mas o 12º sem vergonha, que hoje é o... Esdras Pereira. Tudo bem, Esdras? Tudo bem, meninas? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Não sabia que ia ser chamado de sem vergonha logo no começo, né? Já de cara. A gente nem avisou. Mas tudo bem, vamos Tudo seguir. bem. Mas é um sem vergonha por um bom motivo, né? No bom sentido. A gente No fala, bom calma, sentido. gente, é sem vergonha no bom sentido. As pessoas estão gostando. Até o pessoal que segue o Insta do sem vergonha já sabe que são sem vergonha. Já quem são tá lá. os sem vergonhas. É, então não E tem é isso problema. aí, o Esdras é jornalista, Isso. muito chique. É chique, gente. Eu tô até sem jeito aqui, né? Porque eu aqui, com essa voz de taquara rachada, Ah, pronto. mal sei me comunicar. Estamos Jamais. recebendo um jornalista aqui. Isso, gente. Ele Super já apareceu na renomado. Globo. Tem que falar pra Ele é- valorizar nosso podcast. Mas Ele já foi global, né? isso. E ele tem uma história muito legal que a gente conheceu ele numa palestra. Então a gente vai desenvolver esse papo aqui. Vai ser muito bom. bora. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Não podemos deixar de agradecer ele que salvou a pátria aqui com ar-condicionado. Obrigada, Alisson. Refrigeração Elite. Aproveitem, Serquilho, né? Serquilho. Tava hoje à tarde com o Alisson lá. Ah, já tava batendo um papo. Aproveite que tá inverno, daqui a pouco volta o verão. Já escolha o seu ar-condicionado Escolha pra você agora. não passar calor depois, tá bom? Exatamente. A Point Solar, que ainda não assinou o contrato, mas a gente tá pegando o pé Olha, deles, nós mas tamo- eles vão começar a patrocinar A a Ponte gente. Solar, a gente já tá fazendo uns 3 episódios, viu, Marcos? Você não fuja não, viu? A gente entrega bastante antes do contrato. Mas tá bom, vai dar tudo certo. Que a energia solar é super legal também. Se você quiser pôr na sua casa, na sua empresa. Já ouvi falar, não entendo muito bem, mas dá um bom desconto. Quando você pega essa energia solar e joga pra outras casas também. É A sensacional. longo prazo é A sensacional. longo prazo é Então, sensacional. Você que tá aí construindo a sua casa ou que você quer reformular tudo, conversa com o pessoal da Ponte Solar. Isso aí. Vamos agradecer também o pessoal da revista Outdoor Regional aqui de Boituva, que na próxima edição vai estar uma matéria sensacional sobre os podcasts de Boituva e região. E os meninos foram super queridos com a gente, o André e o Rafael. Obrigada, viu, meninos? Isso Outdoor Regional, você que é de Boituva e região, tem que anunciar. Conheça, que o trabalho deles é sensacional. A qualidade do trabalho deles é Muito top. boa. top. Isso aí. Então vamos conversando, depois nós falamos Deu um Tudo. Olha, jogando ali pra Olha depois. ela jogando de um tudo produções pra Não, depois. depois de falar Deu um Tudo, né? Pra fazer podcast. Vamos voltar aqui pro Esdras. Bom. Esdra, fale um pouquinho aí de você pro pessoal, o que você tá fazendo, o que você fez, o que você tá fazendo, que daí a gente vai puxando as perguntas aí junto. Beleza, vamos nessa então. Como vocês já adiantaram, sou o Esdras Pereira, tô com 27 anos. Jéssica falou de vida chique, aí cancela que Cancela essa parte. vida de jornalista, principalmente de TV ali, o pessoal fala assim, nossa, mas que glamour que Você é vocês famoso. vivem, né? Que famoso. Aí o famoso, quem vê close não vê corre, entra em cena, que a gente realmente corre muito na rua, assim, principalmente esse trabalho de repórter, Sim. que foi o trabalho que me projetou, vamos dizer assim, no jornalismo, né? Fui repórter da TV Tem, que é uma afiliada da Globo. Fui repórter do SBT também, tive algumas coberturas bem marcantes. E aí, como eu sou da área da comunicação, apesar de, aqui, um pouco antes de entrar no ar, a gente tava batendo um papo, que eu me considero bem introvertido. Então, eu chego bem quietinho ali, observo tudo. Eu sou o cara que gosta de observar. E eu me tornei escritor até ao longo da vida por conta disso, por ser alguém que gosta de observar muito. Eu acho que as pessoas precisam exercitar mais a observação e a escuta também. Hoje a gente vive um momento em que se fala muito, mas se ouve pouco. Eu tenho percebido concordo. muito isso. Vi até uma pesquisa que diz que as pessoas, quando elas falam, o receptor, no caso, ele interrompe essa pessoa a cada 17 segundos, mais ou menos. Ou seja, é difícil da pessoa conseguir Nossa, passar uma ideia sem alguém ouvir mesmo. A pessoa não consegue ouvir, já se intromete no meio ali, já vira aquela história. Mas, bom, eu me considero hoje um multifacetado da comunicação, produção de conteúdo, jornalismo, reportagem, escrita. Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa ser muito versátil, então eu tenho seguido para esse caminho. Fazendo podcast também, escrevendo, tenho livro publicado, enfim, Já tem tentando livro atirar ali, no bom sentido, para todos os lados. Mas sempre no meio da comunicação, né? Você é um artista completo, né? A gente costuma
Eu também acho. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ser assim, né? Cada vez mais, né? O mercado exige isso da gente. Eu né? acho que sim. Eu acho que sempre exigiu, principalmente eu trabalhei muito tempo em... Você já trabalhou em empresa? Ou você sempre, tipo, estudou, entrou já nessa parte de comunicação, ou não? Eu muito molecão, assim, É. fiz algumas coisas, mas depois já entrei direto para a empresa de comunicação. Trabalhei em jornal impresso, minha primeira experiência foi em jornal impresso. Eu achava, inclusive, que ia ser repórter de jornal impresso o resto da vida, mas aí a TV apareceu. Inclusive, é bom falar, assim, vocês vão falar dessa história de sem vergonha, que eu sei que muitas pessoas até deixam de fazer algumas coisas por vergonha de se comunicar. E hoje a comunicação é uma das maiores pérolas que a gente pode ter na nossa vida. E eu vejo isso, citando até o meu exemplo, assim, porque eu tinha essa veia de repórter de impresso. E aí, quando eu fui pra TVT em Itapetininga, logo quando eu cheguei, assim, eu cheguei na produção, que é mais o bastidor ali e tal, a apuração interna. Mas desde o princípio as pessoas falavam, viu, você tem que ir para o vídeo, você tem que ser repórter, você tem que aparecer. E eu era o cara que falava, meu... Cancela, tá maluco? Que apareceu, que eu tinha tímido, assim, não é timidez, acho que é mais introversão, assim, porque depois eu me solto e consigo me dar um pouco melhor. Mas eu tinha muita vergonha, assim, muita vergonha. As pessoas... Já entrou na conversa. Pois é. E aí eu acho que é prática. Eu não acredito muito nessa história de dom, assim. Eu acho que existe talento, mas o talento ele vai sendo lapidado. Sim. E com o passar do tempo, a gente vai conseguindo se moldar. Até porque o talento só, ele não vai fazer nada sem trabalho. Pois é. Você tem que trabalhar e tem que lapidar. Então, Pois é. E você lembra da primeira vez que você entrou, assim, na TV? Como que foi? qual Ao foi a vivo? sensação? Cara dele. É que não dava pra ver, mas acho que uns 5 minutos antes, assim, eu tava suando, assim, ó. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, gente? Eu vou passar vergonha, achava que ia passar vergonha, né? Mas aí fiz esse primeiro ao vivo, hoje eu vejo esse primeiro ao vivo, assim, e tenho vergonha um pouco, assim, porque falo, Tipo, meu, era... você vai era ruim. evoluindo. Isso. Tipo, não era ruim conseguir entregar o que eu precisava entregar ali, mas comunicação, você, como eu disse, você vai lapidando. Então, assim, é a comunicação verbal e não verbal. Eu gesticulava muito com a mão, assim, não sabia muito onde colocar a mão. Falava mais rápido também, e o nervosismo ele faz que a gente fale mais rápido. Aqui você sente, você que canta, então você tem que controlar muito isso, assim. A gente percebe. E daí teve esse primeiro, e olha só, teve o primeiro que foi pra região, assim, meu segundo ou terceiro ao vivo já foi pro estado inteiro, então... Nossa. Que foi o Bom Dia São Paulo, que foi o Bom Dia São Paulo com o Rodrigo Bocardi. Então, o Bom Dia São Paulo... E foi muito curioso, assim, porque eu trabalhava lá na TVT e tinha um amigo, inclusive, se estiver assistindo, um abraço pro Caio Nogueira, que ele ficava em Itapeva. Minha primeira aparição na TV foi em Itapeva. Ele era vídeo repórter lá. Então, era ele e o mundo, ele sozinho, assim, fazendo entradas ao vivo, fazendo as reportagens. Nossa. E eu fui pro lugar dele durante 15 dias nas férias dele. E o Caio, baita talento, assim, hoje ele tá trabalhando na TV Morena, lá em Dourados. E ele nunca tinha entrado no Bom Dia São Paulo em um ano. Em um ano? E o Caio já tava bem mais pronto que eu e tal. Nossa. Eu fui cobrir as férias dele. No meu segundo dia, viu, acho que faltou coleta de lixo na cidade, aí o Bom Dia São Paulo queria dar essa história. Caramba. E aí me ligaram de Itapê, viu, amanhã você vai fazer Bom Dia São Paulo, tá? Eu falei, quê? Não, amanhã você vai fazer Bom Dia São Paulo. Eu falei, não, imagina. Bom Dia São Paulo. Eu falei, tá bom. Tá bom. Eu sei que aquela noite eu mal dormi, assim, de verdade. De tensão. Mas aí, você entrega e... É que a gente se cobra, né? Mas o tempo passa e a gente... Eu me identifico muito com isso, porque eu travo muito, porque eu me cobro muito também. Eu sou muito de ouvir, de analisar tudo, até o último detalhe, antes de tomar atitude para fazer qualquer coisa, né? Eu imagino a sensação, porque... A primeira vez que eu pisei, assim, em rede nacional também, eu tremi que nem vara verde. Ai, que chique, eu não pisei em rede nacional. Mas você vai pisar, calma, você vai chegar lá, a hora acontece pra todo mundo. Dos dois em rede nacional e eu aqui, eu não tenho história de rede nacional ainda, gente. Gente do céu. É a cobrança mesmo, a responsabilidade, né?
meu, o que as pessoas vão pensar? Será que eu tô entregando o melhor que eu poderia? Mas depois dá tudo certo. A sensação depois de dever cumprido Sim, sensacional, totalmente. né? E aquela história, né? Dá tempo ao tempo. Ninguém nasce pronto. Exatamente. Ninguém nasce pronto. E eu vejo isso hoje, assim. As pessoas estão esquecendo um pouco dos processos de vida, assim. As Sim, pessoas esquecem querem que o pular. alfabeto, ele tem de A a Z. Então, as pessoas precisam passar por todas as letras até chegar no Z. E hoje não. Se vê, principalmente até por conta das redes sociais, que, o viral, Isso. a pessoa que repercutiu. Meu, quem disse que o cara que foi o viral do A a Z, ele não vai voltar várias casas depois porque ele não estava exatamente. pronto? Exatamente. Aham. Não tem estrutura. Isso E é aí, verdade. Isso aconteceu várias vezes. Vai Já. continuar acontecendo cada vez mais. Vai. O pessoal não tem estrutura. Não Principalmente aqui. sabe? Principalmente aqui. Aí se perde. Isso perde muito fácil. é por... Igual eu tava falando, a gente tava falando no off sobre o viralizar. Eu não foco mais em viralizar por conta disso. Eu prefiro crescer bem devagarzinho, bem nichadinho, com o pessoalzinho gostando, conversando com a gente, do que do nada você bombar e às vezes bombar pra uma coisa ruim, Também. pra uma coisa que você vai ter que não ser você, porque aconteceu, né? Por exemplo, se a gente pensar numa história assim, da Luísa Sonza. Ela casou com o Whindersson, ficou... Ela já... Nem sei dizer se ela era famosa ou não. Não vou nem falar sobre isso. Famosa não, mas ela já tinha. Mas aí ela ficou muito mais com ele. Só que, por todo problema, né, que eles separaram e ela virou a sem vergonha, porque dizem que nem é isso, ela, como falavam tanto que ela era uma puta, né? Porque aqui pode falar palavrão. Ela vestiu isso e começou a fazer só isso. Só isso, começou a vender. Então, assim, ela teve que aceitar que ela era uma vadia, uma puta pra ganhar dinheiro, entendeu? É bom isso? Não sei até que ponto é bom. Tá ganhando dinheiro? Tá, mas até que ponto é bom pro emocional dela? Entendeu? Então tem coisas pra se pensar. Mas é é igual mais você uma falou. prova da misoginia que a gente vive hoje também, né? Que inverte o cenário. Inverte. Eu não sei muito bem a história, mas se o Whindersson é a Luísa, será que teria a mesma repercussão que teria. teve? Não, Essa também é tem tudo certeza que a isso. questão, né? Tem tudo isso também. Que A gente E fala pegou ela tanto pra do Cristo de um direito das jeito. mulheres e tal, mas É, é a algo que sociedade- tá se engatinhando ainda, apesar de Ô, tudo. Cê, Com toda certeza, com toda certeza. esses dias... E as mulheres mesmo foram as que mais. Sempre as mulheres. Pois é. A gente Crucificaram cancela ela. nós mesmos. Essa que é a verdade, né? Então, esse papo de sororidade É difícil. ainda não colou, Não a colou. fundo, né? Como Ainda é deveria. só É só hashtag a internet. empatia, hashtag sororidade. O Danilo, Só. o Danilo Gentili falou no Vênus. Ele falou assim, quando eu zoava a Dilma, não podia. Xingavam não. ele. Quando ele zoou a mulher do Michel Temer, ninguém ligou. Só porque a mulher é bonita. Então, E a Dilma era um partido político e é presidente, entendeu? Então, assim, é o que você falou. Eles escolhem. Então, a internet É existe seletivo, essa essa coisa, internet né? é muito Ser seletiva, né? seletivo. Então, é muito complicado. Mas, igual falou, vai ter um lado bom. Vamos defender o lado bom. sim, estamos aqui democratizando isso, trazendo. Isso, né? é isso que é legal. Igual você falou, por exemplo, hoje você não é mais jornalista de nenhuma rede ou faz bico. Minha Como última que passagem foi pelo SBT, há 3 meses mais ou menos. E aí eu não tava feliz mais lá dentro. Até é uma das primeiras vezes que eu falo publicamente sobre isso. Por várias questões. Eu acho que eu tava na rua desde o começo da pandemia. Então eu tava com o emocional muito desgastado já. No começo, assim, depois a gente foi tendo mais acesso à informação, até comentei, vocês falaram da palestra que vocês participaram, eu comentei um pouco aquele dia, né? Isso. Do quanto a gente não tinha certeza de nada no começo, assim. Então, eu vivi muitos altos e baixos durante a pandemia, porque, claro, não estava tão na linha de frente quanto profissionais da saúde, mas eu estava na linha de frente à minha maneira ali, porque estava perto de hospital, tava ouvindo médico, Você tava era o ouvindo mensageiro paciente. da morte, digamos assim, Exatamente. né, entre aspas. Então, por mais que as pessoas falem assim, mas você chega em casa e consegue separar. Meu, Não, que separa? consegue. é uma muito situação difícil. dessa? É muito difícil. Não existe a história de, vestir a capa do repórter, sair, cheguei em casa, tirei essa capa. Então, assim, eu já estava muito desgastado e a gente tinha uma estrutura um pouco menor lá também. Então, às vezes, faltava um pouco de estrutura para conseguir fazer o trabalho que eu acreditava. Sei. Então, chegou um ponto que o meu chefe percebeu também que eu não estava feliz e foi bom para ambas as Pra partes, ambos, assim. sim. Eu pensava em sair, a gente
conversou um pouquinho e tal, eles já tinham essa ideia Um também. acordo. Foi bom para todos e até agora eu tô aproveitando esse momento, assim, porque como eu vivi 2 anos ali na noticiando. rua, tinha dia, você falou de mensageiro da morte, assim, tinha dias que era muito difícil, porque eu tinha que falar exatamente o número de mortes cidade por cidade. Ó, Nossa, hoje Pesado, morreu cara. Ouvi 3 isso todo dia. pessoas em Tapetininga. Ah, hoje morreu X pessoas em Serquilho. Então, assim, eu até me cobrava nesse sentido, assim. Eu não posso dizer como se fosse uma tabela de campeonato brasileiro. É. Ah, o time A, o São Paulo fez 3 pontos É. contra o Ceará. Nossa, é verdade. Não, toda a vida que se foi tinha uma história. Toda a Exatamente. família que perdeu aquela vida sabia daquela história. Então, eu sempre fui muito responsável, assim, com a informação. Muito respeitoso. Tem gente que, consegue separar um pouco melhor, mas eu, como sou muito adepto, assim, não adepto, eu nasci sensível, sou sensível desde criança, assim. Até por essa coisa da observação. Tem coisas que as pessoas não percebem e eu tô ali de olho e tal. Então, eu acabo absorvendo muito. Absorvendo muito. Então, hoje eu tô numa fase de freela, assim. Faço algumas coisas pra TV ainda, pra alguns programas. Mas tô mais escrevendo, tô com uma newsletter, tô com um podcast. Então, legal. tô exercitando mais esse hábito da escrita que sempre fez parte da minha vida, mas eu não tinha muito tempo de escrever estando na TV, porque eu já escrevia o dia inteiro enquanto repórter. As Correndo. pessoas que veem na TV pensam que a gente não escreve, né? Tipo, é tudo da cabeça. Tudo de improviso. Não, né? reportagem que você assiste na televisão, a gente chama de off, né? É um texto. A gente compõe um texto casado com as imagens, com as sonoras, que a gente chama. Então, era escrita. Mas eu chegava em casa, você acha que eu ia escrever? Ai, como que vai isso é escrever? Ele já verdade. cansado. Já tava... Saturado. Então, hoje eu tô aproveitando esse meu momento. Eu acho Legal. que, tendo essa possibilidade, conseguir administrar minha vida financeiramente, não tô passando perrengue por enquanto. Tendo essa possibilidade, eu tô achando que é honesto comigo e tô vivendo esse momento. Legal. Eu ouvi você falando sobre isso no podcast. Teve um dos textos que você falou algo parecido. De recalcular a rota, de recalcular a rota e tal, sobre o processo e tudo mais. Eu achei bem bacana. Porque às vezes precisa parar, né? Pra você se reencontrar, né? Você imagina, você viveu 2 anos de pandemia como jornalista, levando pancada, porque o pessoal na rua também era cruel. A gente ficou sabendo de muita coisa e os jornalistas foram muito... Depois da palestra que a gente apedrejados, foi, assim. que eu fui na sua, aí eu comecei a olhar com outros olhos. Desculpa, porque eu acho que era aquela... Eu nunca xinguei ninguém, mas eu tinha raiva dentro de casa, da Globo. O pessoal, Desculpa, mas eu só tinha. tinha uma visão... Depois que eu vi sua palestra, eu cheguei na minha Você casa... ficou mais humana, né? Fiquei. Eu cheguei em casa, assim, eu fui tomar café com a minha mãe de manhãzinha. Eu falei, mãe, sabe a gente que não gosta da Globo? Então, a gente tem que pensar bem na hora de xingar outras pessoas. coitado do- Aí eu contei pra ela, ela olhou assim, nossa, é verdade, né? Não, a gente, Que bom que ela falou, bom, não, né? vou continuar xingando. né? Continuar xingando, tipo, a coitado gente do- xingava em casa. Aham. Mas assim, eu pensei, pense todo dia. Todo dia Aí dá a gente, xingo. a gente foi humana, porque daí eu falei, mãe, tem gente que tá lá por dinheiro. E a gente tá puta Sobrevivência, por um povo que manda lá em cima e o pessoal que tá por dinheiro. A gente se sujeita a trabalhar às vezes, Pois né? é. Não, pois você... é. Cara, Assalariado, digamos aquele assim, dia, você vai aquilo tem ali, que quando você fazer. falou pra mim assim, eu falei, putz, eu não posso mais ser essa pessoa mesmo. Foi isso que eu A pensei na grande parte palestra da mesmo. sociedade criticava mesmo e xingava na rua. É, mas aí eu acho que falta disso, dos jornalistas saírem desse papel de jornalista e vir. Eu já vi que tem alguns que vêm pra rede e falam alguma coisa, mas podcast também, porque a gente. Cara, parece que não humaniza. Humanizar a profissão. Vocês eu estarem sinto falta lá disso. na televisão daquele jeito, não humaniza pra gente. A gente acha que vocês sei lá, Eu acho que é um robô, né? Aham. um robozinho. Daí vocês saem disso, vêm pra rede. Aí que eu queria perguntar, né? Como eu falei pra vocês sobre você não tá mais trabalhando só freela. A rede social foi bom porque você consegue fazer outras coisas e ganhar dinheiro de outras formas. Então, assim, eu vejo as redes sociais hoje em dia, se você souber usar da
melhor forma possível, lógico, você tem uma certa liberdade com elas. Por mais que você trabalhe mais, eu acredito que trabalhe mais, você tem uma liberdade. Porque você fala sempre, né, do criar a sua audiência, né? Sim. Isso. Na rede Você social, cria você sua cria a sua audiência, audiência da sua forma, trabalha da sua forma. que gosta de consumir você, e o que você desejar vender, você vende. Lógico, uma coisa ou outra é mais difícil. É mais fácil vender o que você já é bom, né? Mas se você falar, vou vender batata, pode ser que você venda lá, Sim. porque você tem algumas pessoas no Instagram. E é isso, é autonomia. É. Por exemplo, a gente está vivendo um ano de eleição, né? Um ano que, aliás, Nossa, bem complicado, complicado. assim, A pro partir de país. agosto, outubro, Deus me livre e guarde. Então, complicado. hoje, eu consigo me posicionar muito mais estando fora de uma emissora do que se eu tivesse lá dentro. Então, hoje eu tenho muito mais liberdade para falar o que eu penso. Até um certo tempo, tinha muito essa ideia de que jornalista não tem que se posicionar, mas eu acho que a gente não vou nem trazer muito do contexto político para cá, porque a gente passaria um tempão falando sobre isso, Sim. que eu gosto, aliás, desse assunto. Mas eu acho que hoje, vivendo o que a gente vive, esse radicalismo todo, não estou falando exatamente de partido, mas todos nós sabemos tudo. Dos que a dois gente está lados, né? vivendo um Acabou radicalismo. Isso. Independentemente do lado que seja. Sim. E acredito que todos os lados devem fazer autocrítica. Fato. Tanto a esquerda quanto a direita. Fato. Enfim. Sim. Mas eu creio que por isso a gente precisa se posicionar, assim, de alguma forma. Eu acho que quando você fica em cima do muro em relação a algumas questões, você tomou partido de algum lado. Então, assim, esse exemplo da última semana aqui, né? Que teve um rapaz em Sergipe morto pela Polícia Rodoviária Federal. Não tem como você não... Assim, não, os policiais fizeram o trabalho deles. O policial é sucateado no Brasil, passa por uma série de dificuldades. Passa. Mas não dá pra você ficar isento, sabe? É uma vida ali a troco de nada. É uma pessoa dentro de uma viatura vivendo um holocausto paralelo, assim. Então, eu acho que em alguns assuntos a gente precisa se posicionar porque não existe profissão daí. O cara é vendedor, o cara é jornalista, o cara... Independentemente da profissão dele... Você faz parte da sociedade. Que seja na mesa de bar com os amigos. E eu acho que isso falta, assim, também. Em alguns assuntos. Tipo, a mesa de bar com os amigos, às vezes, é um esconderijo para vários tópicos muito obscuros, assim. Que ali ninguém sabe o que está acontecendo, mas eu acho que nessa hora, as pessoas que não são tão ligadas a esse radicalismo precisam se posicionar também. Fala, viu, meu amigo, não é legal o que você está falando. Exatamente. Falta essa coragem. Então, levei muito para um lado político, mas eu acho assim que as redes trazem liberdade e trazem um alcance diferente também. Porque, por exemplo, trabalhando como repórter, as pessoas... Eu via, assim, né, enquanto estava na Globo ou no SBT, tem curiosidade para saber quem é o repórter fora da TV. Então, eu via que algumas pessoas... Esses dias mesmo eu coloquei, assim... Tava zoando lá que eu tava lavando a louça em casa. E aí eu mudo a voz, às vezes, pra fazer uma zoeira, assim, e tal. E aí, tipo, tem umas pessoas que falam assim... Meu, que é isso? Tipo, fala, meu, fora da TV, eu sou uma pessoa normal gente, que faz umas brincadeiras sem graça também e tal. Tem e a uma rede é rotina pra igual isso. quase que todo A mundo. rede, às vezes, é pra isso, pra mostrar que eu não sou um robô. Que eu sou uma pessoa como todas as outras, que tô num trabalho que, às vezes, tem essa visibilidade e tal, mas faz parte. Até queria pegar esse gancho aí, né, de você mostrar o seu lado mais humano na rede social, porque você ficou marcado, né, por causa daquela matéria, não, por causa daquele acidente, né? Aconteceu, foi em Itaguaí. O que foi para a rede nacional, né, aquela matéria, infelizmente, aquele acidente trágico, e você se emocionou, né, você deixou transparecer esse seu lado humano, você chorou durante a matéria, e o Bocardi, né, que ele segurou a onda. Conta para nós um pouquinho mais dessa questão. Esse assunto, ele sempre vem à tona, assim, mas não tem porque como. Falou do seu lado humano, não tem como falar. Realmente, ele é uma parte de mim, e é uma parte, inclusive, grafada em mim, porque eu tenho uma tatuagem hoje que simboliza esse marco na minha carreira. E foi realmente um acidente muito feio.
entre Itaguaí e Itaí. Em Itaguaí tinha uma confecção têxtil e as pessoas de toda a região viajavam todo dia, de costume, de manhãzinha, para realmente trabalhar nessa confecção têxtil. E era, inclusive, primeiro emprego de muita gente, assim, Eu vi sobre isso. juventude, é primeiro emprego e tal. E aí bateu um ônibus que levava essas pessoas para o trabalho num caminhão, numa rodovia. Alfredo de Oliveira Carvalho, que inclusive até hoje eu sei. Não consegue esquecer. Né? Nossa. E aí o acidente aconteceu, super feio. Mais de 40 pessoas morreram. Foi o maior acidente rodoviário dos últimos 20 anos no estado de São Paulo. Foi muito feio. Então, eu estava nessa cobertura desde o começo. Quando aconteceu o acidente, eu já fui para Taquarituba, que lá tem a Santa Casa. Já fui ficar na porta da Santa Casa para tentar informação sobre vítimas que tinham sido levadas para lá. Então, já fiz umas 4 entradas no nosso jornal. Eu lembro de acompanhar isso, assistir. O Tem Notícias, né? E foi muito assim, eu cheguei em Taquarituba, era 5 para meio-dia, o jornal começava meio-dia, então eu cheguei assim no olho do furacão. Meu Deus. Eu entrava ao vivo, saía do ao vivo, tirava o fone, tentava dar uma espiada ali, falar com alguém, voltava ao vivo e foi nisso. Emendei um jornal hoje, falei, esse dia eu nem fiquei nervoso, porque nem deu tempo de ficar nervoso. Falaram assim, viu, jornal hoje, tá? Você vai fazer, deu, tipo, com a Maju? Falei, tá bom. Tipo, nem pensei. Falei, beleza. Não tinha nem como pensar nisso naquele momento. Ali era o zelo e a responsabilidade. Falar, preciso levar essa informação, é importante. Então, fiz daí esse jornal hoje. Só não repercutiu mais. Minha memória é muito fresca em relação a esse dia. Só não repercutiu mais porque o Maradona morreu no mesmo dia. Foi no mesmo dia da morte do Maradona. Verdade. Então, Poxa, eu tô lembrando do Maradona. faria Globo News, ia fazer um monte de entrada para vários jornais da Globo. Aí abafou Só que o Maradona tirou um pouquinho do foco. Mas aí, só nesse dia, eu saí da Santa Casa, fui pro IML de Avaré. Do IML, voltei pro velório em Itaí. Eu sei que esse dia eu trabalhei, tipo, das 9 da manhã a quase 1h da manhã. Assim, Nossa. do outro dia, né? Uhum. Então, assim, eu tava vivendo muito isso. Eu fiquei lá na região durante uns dias, a gente apurando várias coisas. E no dia que eu choro, já faziam 7 dias que eu tava cobrindo esse acidente. Então, claro, me emocionei em outros momentos, principalmente fora do ar, assim. Só que esse dia foi muito diferente, assim. Quando eu cheguei lá em Itaguaí, quando a gente estacionou o carro de manhãzinha, eu sou muito sensitivo, assim. Não sei explicar. Tem coisas que a gente não explica, né? Mas quando estacionou o carro, eu olhei e falei... Tava com o Heraldo Camargo, cinegrafista na época. Eu falei, Heraldo, não vou aguentar, cara. Daí ele falou assim, não, imagina, cara, vamos. Eu falei, Porque ali eles fizeram que chama de culto ecumênico, né? Então, assim, independentemente, tinha pastor, tinha padre, tinha gente de todas as religiões. Todo mundo de branco e em frente à fábrica. Então, quando eu cheguei, aquilo lá tinha uma energia, assim, que não se descreve, sabe? Então, eu falei, vai ser difícil. Quando começou o Bom Dia São Paulo, eles sempre passam o áudio com a gente lá de São Paulo. Uhum. E aí o culto tava para começar, então tava um silêncio, assim, ó, um silêncio. E só eu falava, porque as pessoas estavam tudo ao meu redor, assim. E naquela hora de modular o áudio, eu já tava falando um tom mais baixo, assim, porque eu tava meio... Não sei se constrangido a palavra, mas eu tava ali no meio de uma galera, falando mais baixo e tal. Aí quando passei o áudio e tal, depois veio pra mim, eu consegui passar um pouquinho de informação. Aí quando o Heraldo tira de mim, é a hora que dá tempo de eu olhar melhor em volta, assim, porque eu já tava posicionado. Então, assim, o que tinha atrás de mim, eu não tava olhando. O que tava do lado, depois começou a encher mais. A hora que eu olho ali, eu falo, Aí desabou. Aí não deu, assim, aí eu me emociono. O Bocardi segura bem o reggae, mas como eu tava com o microfone aqui, assim, e chorando... Aquele choro de soluçar, né? Aquele choro de soluçar. Então, acabou que o áudio, às vezes, deu pra dava ouvir pra ouvir. Mas foi isso.
Aí minha vida mudou um pouco depois desse dia, porque entra mais uma vez o assunto rede social, assim, né? Porque eu tinha um Instagram fechado na época, com 1.000 seguidores, sei lá, 1.000 e poucos. E, de repente, umas 2 horas depois, que eu não tinha mexido no celular, de repente tinha 600 solicitações Nossa. pra seguir. Uhum. Eu falei, meu Deus do céu, Isso o que de que tá uma vez? acontecendo? É. Eu falei assim, o que que eu faço? Eu falei, vou abrir. Aí eu abri e no fim do dia tinha, tipo, quase 7.000 pessoas me Ai, que seguindo. louco. Caramba. E aí, nesse dia, na minha cabeça, assim, mostrou que as pessoas, elas precisam Preciso. Uhum. dessa... de pessoas que assumam sua fragilidade, sua vulnerabilidade. As pessoas sofrem e têm muitas dores, só que hoje tudo se esconde muito nas redes. As pessoas Isso é nem verdade. sempre mostram esse lado difícil, esse lado do sofrimento, porque não vende tanto realmente, né? Ninguém quer mostrar a gente já fraqueza, tem né? uma vida É. difícil Uhum. e aí vai se expor mostrando essa vida difícil. Então é uma escolha que às vezes eu acho justo. Se eu não tô bem, às vezes eu falo. Se eu tive um dia com uma experiência tal que eu gostaria de compartilhar. Porque eu acho justo a gente mostrar que as pessoas têm dor e sofrimento, sabe? Sim. É natural. É natural. E talvez a gente só saiba o significado de felicidade porque a gente vive dor e sofrimento. Porque se a Sim. gente vivesse uma vida 100% plena, o que seria felicidade? É, isso é verdade. Exatamente. E naquele momento ali você representou todas as famílias, né? Acho que eles Acredito se que sentiram sim. representados. E acho que a população, de um modo geral, acho que se identificou com você, se identificou com aquela dor. Porque todo mundo que assistia, nossa, era terrível assistir. E você sentia a dor daquelas famílias, né? Imagina 40 pessoas, né, que faleceram. Mais de Gente, 40. E tinha jovens, né? Imagina, imagina que terrível isso. Não, E Isso como foi é um cidade acidente. pequena, é aquela história. Não tinha uma pessoa que Que não não se perdeu alguém, assim, de alguma É, forma, todo sabe? mundo Direta perdeu ou alguém. indireta. Então, e foi o que eu mais recebi, assim, pessoas falando assim, obrigado, sou aqui de Itaí, eu sou da região, e você transpareceu a nossa dor, mesmo sem conhecer qualquer uma das pessoas. Eu acho que isso é o significado real da tal da empatia, que tanto se Isso. fala, Exatamente. mas que não se Sentir pratica. mesmo. É algo que, a gente não consegue sentir a dor de alguém, mas a gente consegue, pelo menos, se colocar no lugar. Local, isso é verdade. É, no lugar. Então, Verdade. eu Acho penso que, muito... eu achei Foi incrível bem. isso daí. Eu não lembrava direito desse. Eu lembrava acidente. do caso. Eu não lembrava de ver você chorando, mas eu lembro que eu acompanhei toda a Agora cobertura e tudo mais. Agora que pela você falou Teletem, que do eu morava em Maradona, eu Itapetininga nessa lembrei. época. Mas eu não. Eu lembro de alguma coisa assim que foi falado, mas eu não vi a situação. Mas na palestra mesmo eu fiquei. Daí eu fiquei pensando na situação de ser jornalista e mostrar a emoção. Aí E não que- sei dizer pra você, tipo, você teve algum problema por ter acontecido isso com a emissora? Não, Não. muito Então, pelo contrário. tá ótimo. Sim. Aliás, é uma grande curiosidade também das pessoas. Tipo, a Globo te falou alguma coisa. Não. Aliás, eu nunca nem tinha tido contato com a chefona lá do Bom Dia São Paulo, que é a Márcia Correia. E logo depois do meu vivo, ela me mandou uma mensagem no meu celular, assim, tipo, pessoa que é a cabeça da Globo lá em São Paulo. Ela falou, viu? Porque eu terminei o vivo e falei assim, desculpa, gente. imagina, É o primeiro, né? A primeira... Você deve ter se sentido assim. É a primeira atitude, assim, que você fala, o que vai acontecer, né? E os caras lá em São Paulo, coordenadores e tal, falaram, relaxa, cara. Você tá aí vivendo. Você tá vivendo isso, você tá mergulhado nisso. acho bom. Então, o estranho seria se fosse diferente, na minha opinião. Aí seria complicadíssimo, né? Imagina. Aí eu falo, pode colocar robô pra trabalhar, porque... Se a pessoa não tiver um pingo de empatia numa situação dessa, num momento desse, realmente o ser humano perdeu, Isso é verdade. perdeu pra máquina. Não tive problemas, mas claro que tiveram poucos haters, assim, vamos dizer. Né? Teve uns Porque haters? sempre tem. Sempre tem tem alguém, Sempre né? tem. Uma É porque você pessoa deu uma infeliz da vida. viralizada, porque Sempre 6 mil tem. seguidores num dia, praticamente, né? Sempre tem. Deu uma viralizadinha lá. Claro, As pessoas... tinha gente que falava, mas tá despreparado pra trabalhar numa Globo. Como que chora ao vivo? Então, assim, sempre vai ter. Sempre Mas tem. aí também, ao lado da gente
absorver o que a gente quer das É, eu redes, assim. também acho, Por que eu vou pensar em 5 pessoas que estão me xingando se 600 pessoas falaram assim, pô, obrigado por isso, assim. Uhum. Cabe a nós saber o que a gente absorve. E, às vezes, a gente sempre vai no lado negativo. Pior que é Assim, sempre putz, assim, né? estão me criticando aqui, mas 1000 pessoas estão falando bem, E um criticando. comentáriozinho assim bate. Acaba com você. Bate. Mas é porque a gente foca no negativo, né? Acho que a gente não sabe lidar com o negativo, não sabe lidar com o erro, talvez assim. É. A gente sempre A valoriza gente é mais humano, o negativo poxa, do não que o tem como. positivo. Exato. É, Isso é isso é um problema. Por isso que a gente tem que tentar sempre mudar. E sempre positivo, mas isso tem que ser diariamente, né? Tipo, diário. É um trabalho diário, né? É, mas que legal. Agora o pessoal vai saber mais ainda dessa história. Acho que legal. É bom a gente falar sobre isso aí, porque Sim. eu me emocionei, tanto vendo aquilo, quanto na palestra também, quando você falou, eu achei que tinha que trazer isso pra cá, essa história. Ah, não, tinha que falar. É, se você não. Tinha que Você ia trazer essa puxar. história. Eu ia puxar também. Tava Uhum. pensando que o Oragner vai puxar. Tô pensando que tô brincando. Mas é. Eu acho que é legal a gente, assim, mostrar que a vida ela não é linear, assim. Não. A gente não vai viver positividade o tempo inteiro. Não tem como. E hoje tenho lido muito um filósofo que é coreano e ele fala muito disso, que a gente vive a sociedade do desempenho e a sociedade da positividade, assim. Até Eu acho tóxica, que, certo ponto. não existe vida... Só o Dalai Lama que vive a vida 100% feliz. Inclusive, Né? tô lendo um livro dele que ele, fala, esse cara é muito evoluído. Porque não dá, Vai dar assim, até sabe? ódio, vai Até tacar ge- o livro na parede. Poxa, não sei se você é cristão ou não, mas até Jesus Cristo tinha seus dias de dores, seus Nossa. dias de revolta. Senhor, tira Pois esse é. cálice de mim, Pois né? é. Mas ele aceitou o destino dele, é isso, né? Não Sim. tem como, gente, você ser positivo todo dia, não tem Sim. condição. Não. Fale, meu diretor. O Gabriel tá trazendo uma pergunta aqui, gente. Com criança. Tá falando. Hum. Ah, Eu lembro daquele ele era caso. cinegrafista. Eu lembro. É. Uma criança. Nossa. Foram... Eu torcia muito pra não ter, que... ele teve que Ter cobertura noticiar uma... Aqui em Boituva, né? Foi o pai? Ou não? Foi o pai, né? Foi um caso bem pesado aqui com duas crianças e adolescentes. A gente não vai entrar muito no assunto, Ah, Deus mas me livre. a TV Ah, Boituva foi foi os triste. primeiros a chegar, a noticiar e tal. Foi bem pesado. Você desabou naquele dia também, né? Uhum. É. Os dois, né? É. Você tava filmando e o Léo tava noticiando, né? É complicado, não tem como. Normal, é o que eu falo. Meu irmão, se for diferente, vá procurar uma ajuda. Porque... Se você não sentir Tem ali, alguma coisa né? errada. você fala assim, você, tem alguma coisa errada. Exato. Alguma coisa errada. Isso é verdade. Ai, tem que ter estômago pra certas coisas. Mas nem vamos mudar estômago, um né? pouco a vibe. Vamos. Ah, vamos mudar de assunto então. Me fale sobre o seu livro. Você falou que tem um livro, né? Sim. Ai, Ela- é do... Eu ia falar sobre outra coisa, mas você puxou do É que se eu puxasse um lado que eu ia puxar agora, eu ia ficar muito triste. Eu não quero ficar triste mais. Então tá não, bom. não, eu ia puxar do engraçado. Mas fale do livro, depois a gente fale fala do do livro. engraçado. O livro, ele é um compilado de textos que eu escrevi durante a pandemia. Assim, momentos de observação, momentos de isolamento mesmo. Então, eu reuni alguns desses textos e coloquei, mandei para uma editora de Portugal, bem despretensiosamente. Portugal chique. E aí, eu falei, vou mandar aqui o original. E daí, de repente, recebi um e-mail na minha caixa falando, a gente quer publicar. Eu falei assim, Legal. fechou, tamo junto. Vida vivida, Vida né? vivida. E com o seu nome e tudo, não tem esses negócios de codinome, essas coisas. Não. assim, né? Codinome. Homônimo. Sei lá, não sei. Fernando Pessoa, né? É, tipo, outro nome pra falar que não é. Sei lá, tem uns Não, negócios assim, não tem? Tem, né? No Tem. universo da escrita tem. Mas Ah, Cara, eu na tenho cara e na coragem mesmo. Eu tenho curiosidade, como é escrever um livro, né? Inclusive, Ah, é que verdade. mande pra gente aí, pra gente divulgar também pro Pois pessoal. podia ter trazido, né? Acabei esquecendo. Mas Sem problema, é só mandar por correio, tô brincando. correia... A gente vai pra Sorocaba de passo sua casa tá lá bom. em pé. Mas, ai, que legal. Então, são mais textos de reflexão, assim? Isso, é. Mais É legal, textos de legal. reflexão. Que legal. Muito Show bom. de bola. Eu queria perguntar pra você sobre questões engraçadas. Se você Vamos. já passou algumas situações muito engraçadas, assim, como jornalista. Esse é algo muito engraçado. Você já levou Engraçado. cantada ao vivo? Cantada ao vivo. Cachorro que passa ao vivo, gente que passa dançando no meio da rua. É. Não, teve um caso em Tapetininga, acho que você deve ter visto. Do cachorrinho aqui, assim? Não foi nem o cachorro, foi pior.
Acho que a pessoa passou de... Que não foi pior. Acho que passou de carro e baixaram as calças na Ah, frente da câmera. que sem educação. Sério, teve um caso assim, não Aí teve? é. Aí eu acho sem educação. Gente, que isso, Mostrar a gente, bunda que, da a que criança. ponto chegamos em Itapetininga? Por quê, gente? Não, Itapetininga é um poço de pérolas. É muito Inclusive, sério. Dona Ione, lembra? Do carnaval? Ah, verdade, gente. Eu Não, deixa trabalhei eu contar com o essa Nolan, história. inclusive. Vai. Que o Nolan que foi o protagonista dessa história. Foi muito engraçado. Nolan tava foi? cobrindo o carnaval lá em Itapê. E aí tinha uma senhora lá no meio do carnaval. E ele, tá gostando aqui do carnaval e tal. Ela falou assim, não lembro as palavras exatas, mas foi mais ou menos assim. Eu não, essa cidade maldita. Eu odeio essa cidade maldita. Que só tô aqui porque eu tô respondendo um processo e tenho que ficar aqui. Não posso sair dessa cidade. Tudo ao vivo? Não, era gravado. gravado. Ah, Daí o Nolan... Ela é muito figura, assim, meu. Deviam fazer um livro sobre ela, assim. Ela deve ter muita história. E aí o Nolan tava saindo, daí ela já... Inclusive, viu? Você é um gato. Aí o Nolan ficou todo envergonhado e... Mas, assim, Casos do carnaval. tem muitas pérolas. Sério? Ai, gente Acontece do céu. pérola. Ixi, eu tinha uma legião de senhorinhas também. verdade, Então, as senhorinhas curtiam, senhorinhas. então. Mandava uma mensaginha. Principalmente na pandemia, só aparecia de máscara, né? Então, gerava um pouco de curiosidade para saber quem era o homem atrás da máscara. Misterioso É. da máscara. E aí, às vezes, eu ia numas pausas, SBT, né? Tem a turminha que gosta das novelas mexicanas Nossa e tal. Então, às vezes, eu ia... Teve uma vez que eu fui, acho que era um bazar. Bem evento Pensa, de terceira senhora. idade, assim, né? E aí, a senhorinha ficou me olhando, assim, e tal. Dela... Tira a máscara, por favor. Ai, meu Deus do céu. Bem no ápice da pandemia, assim. Tira a máscara. Daí eu, tipo, já comecei a ficar vermelho, assim, Imagina né? a cena. Não, por favor, rapidinho, só pra ver seu rosto. É que seu olho é muito bonito, mas eu quero ver seu rosto. Daí eu fui e falei, tá bom, vou agradar a senhorinha. Tirei, assim, mostrei. Mas tem, a gente vive muita pérola, assim. É. Nossa senhora. Ela ganhou a... Quem ganhou o iPhone? Depois dessa... O quê? Tá sorteando iPhone pros convidados? As veinhas do iPhone, né? Ah, As a velhas velha do da Pix. lancha. As velhas da é. lancha. É. Imagina, podia ter pedido algo, né? Né? Pois Uma é. hora dessa. Mas tem muito perrengue. Nossa, em Itapeva, eu, nesse tempo de vídeo repórter, que era sozinho, passei um perrengue uma vez. Fui fazer uma matéria numa estrada rural. Inclusive, parecido com o perrengue que eu passei hoje pra vir aqui, que tá uma chuva. Nossas Só que aventuras. pelo menos era de dia. Então eu saí de manhãzinha, só que, tipo, tinha o jornal do meio-dia. Eu tinha que voltar pra cidade pra conseguir fazer o vivo, porque na roça não tinha sinal, né? Aí eu fui, cheguei no lugar, fiz a matéria e tal, e a matéria era sobre problemas na estrada. Ah, pronto. Nossa. A hora que eu tava voltando, o carro encalhou, assim, Nossa. tipo, numa vala gigante. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? E agora? E aí, sem sinal, falei, meu... Daí eu saí, assim, já tinha... Pelo menos só tinha desencaixado um pedaço do para-choque. Meu Deus. Só isso. Só. Só que eu falei, meu, e se o... Só que daí eu comecei a andar, o carro começou a raspar, assim, sabe? Eu falei, tô ferrado, vou dar prejuízo pra TV. Mas daí deu certo, cheguei lá na concessionária, consegui fazer a revisão do carro. Mas em Itapeva passei perrengue. Nossa, uma vez também esperando um ao vivo, aí eu escrevendo o texto no carro, ar-condicionado torando, porque eu ficava de social. Imagina. Quando eu fui ligar o carro, sem bateria. E eu tinha Meu que chegar num outro lugar pra me posicionar pro vivo. Então, assim, muitas Nossa. pérolas aconteceram. As muitas externas têm muitas É. pérolas, né? Tem. Quando joga você pra externas, já se Ixi. prepara. Já se prepara. É o que eu falei, não tem glamour nenhum, sério. glamour nenhum. Não tem. A Só gente parece. passa perrengue. É sol. Não, eles jogam. Não, eu acho engraçado que eles jogam os jornalistas no dia que tá mais sol. O dia que tá mais É. frio, parece que é pra ele constatar. Não, aqui tá realmente tá muito frio aqui. Não, aqui tá muito quente. E dia de chuva, os coitados. É, eu vi um meme fenomenal, assim. Essa última semana a gente teve muito frio, né? É, Principalmente eu vi no esse sul. meme também. E aí, o pessoal da RBS lá, que é a afiliada da Globo, Gente, é cruel. manda também os coitados repórteres lá no gelo do sul. Nossa, que Daí é mais ou delícia. menos assim, ô Bia, você tá aí em São Joaquim, né? Tá menos 2 graus, né? É, tá frio mesmo. Ah, tá bom, agora a gente vai falar do Grêmio, tá? Tipo Nossa. assim, a fulano Meu, tá é lá... só pra passa- mostrar mesmo que Meu, tá é terrível, muito cara. frio. Então,
passa perrengue. E você que passou pro SBT, você conheceu o Silvio Santos? Queria perguntar. Mas tinha que ter essa, né? Ah, a pergunta dela. Mas tinha que Ah, ter. você não conheceu o Silvio Santos, cara. O mais legal do SBT é conhecer o Silvio Não Santos. conheci o tio Não, Silvio. Mas tem gente que trabalha lá no SBT, E não lá em conhece. Osasco, lá, e não conhece o Silvio Santos. Verdade. Tem, Nossa, porra. que É difícil. difícil. monte. É Ele. difícil. Um monte de gente lá, tá dentro da casa e não conhece o homem. É difícil. Não é fácil. Ah, ele tá- Ainda mais da nem- filhada, e né? Que nem- não tem e nem contato a- direto, né, com o pessoal de lá. E nem as filhas dele? Quantas filhas ele tem? Ah, não faço muita questão também, não, viu? Ai, Nossa Senhora. Ai, Deus do céu. Então tá bom. Bom, então. agora ele já saiu da empresa, pode falar, né? Agora tá tranquilo. É verdade, ela solta umas pérolas na internet. Eu vejo É, eu as trocar na mulheres- internet. é um ó. pro pé, né? As duas, três. Nada sei lá como quantas. ser herdeiro, né? Nada como É ser muito herdeiro. bom Ai, ser né? herdeiro, Eu né? queria ter nascido herdeira, sabia? Acho Nossa, engraçado isso é o Bom Dia e Companhia, né? Cada. É que a. Qual que é? Qual delas? Maísa? Não, agora é a filha dele Patrícia. mesmo, Ah, não é tá. a Patrícia. A- É a mais velha. Silvia? A Silvia. A Silvia Ah, solta eu não cada sei. pérola naquele programa de criança, De criança, né? Incrível, gente. né? E você viu, teve uma vez que ela soltou umas indiretas, assim, por causa de fofoca dela que tinha saído na internet, não sei o E o quê. que as crianças têm a que ver, as né? crianças têm? Eu olhando assim, falei, gente, que coitada da criança, não tem nada a ver com a história, não tá nem entendendo o que tá acontecendo. E ela mandando indireta, né, pro pessoal, pros jornalistas. E lá, agora eu quem- pergunto, você tava assistindo na hora da Não, criança? não tava assistindo. Tava assistindo desenho. Jéssica Ah. assiste desenho, gente. Eu Olha. não tava assistindo na hora, eu assisti a matéria, o corte Ah, depois, então né? tá bom. Então, olha lá, ela já Gente, arrumou, não tem já. condição. Falei, tá Saudades, aliás, assistir Saudades, desenho, né? Bom Nossa, de saudade do companhia, tempo que- Tempo TV bom. Globinho, Saudades, né? tinha um horarinho. É, de manhã, né, antes de ir pra escola, tinha... A coitada da Fátima era é de cobrada lei. até Olha, hoje. a Fátima é cobrada até hoje. Por né, que causa que ela tirou a arrancou TV Globinho? Por que que ela Mas tirou a disse que TV vai voltar, Globinho? né? Já ouvi falar que vai voltar. Não, mas Há tem, rumores. tem no... Não sei se no aplicativo do Google Play lá pra criança... Deve Que tem um desenho lá É, e tal, mas eles não é a devem mesma coisa, fazer. né? Antigamente o SBT e a Globo, os desenhos eram sensacionais. Sim. Fala a verdade. O Wesley ainda ele é novinho. Ah, não, ele Eu já tô- tem a eu- nossa Ai, idade. eu você- acho ele novinho, perto de mim. Eu Ele tô tem me sentindo quanto? velha, eu tenho 29. Ah, Acabou de fazer pronto. 29. falou Eu 27, fiz 30 em abril, não tô me Aí, sentindo Eu tô ó. ainda nervosa com os 29 ainda. Eu não aceitei os 29. Calma, amiga. É. Os 30 é o novo 40. Agora você tá os mais 40 é perto o dos novo 30. 30 do que Minha irmã dos 20. falou assim, último ano nos 20, viu? Ah, É triste. Mas tá bom, passou. Maturidade. Maturidade. eu não troco meus 30 Exatamente. pelos meus 20. Verdade. Exatamente. Ah, não troco. Não, Eu eu, também não não. trocaria, porém eu não queria chegar nos 30. Por que Mas daí não dá, né? Não sei. Tem que escolher É uma vida, coisa ou outra. É a vida, não dá. Essa é a questão. Acho que É eu o não ace- eu não- processo. Eu não aceito muito bem. Eu acho que eu não aceito por questão de aquela coisa que a gente cria na nossa cabeça, que a gente vai estar casada, com filho, essas Ah, coisas. mas isso Ai, aí- gente. Eu ainda acho que entra eu naquele, tô me sentindo nisso ainda, eu preciso parar. Mas eu tô naquele nisso papo, ainda. né? Daquela autocobrança de Ah. novo, né? Mas tá bom, vai passar, né? Mas vai chegar ano que vem você vai saber o que, que acontece. Eu cheguei, ó, eu tô nos 30 e ainda não sei o que acontece. Então Vamos quando chegar nos 40, a gente descobre. Vamos vivendo, né? É isso. Vamos Vivendo, fazer vamos viver. a pergunta pra ele, então. Ah, eu antes acho que ele de- já falou, mas eu vou Fala aí, vou Ivan. perguntar. Não, aquela pergunta. Não Do sem sem vergonha, Não, não. sem vergonha já falou. Já foi. Aqui, o que você fez que você acha que. Ou você quer fazer Uhum. antes. Tem que fazer na vida. Não fala antes de morrer, que é feio. Antes de morrer, feio. É, vou falar. É o que Antes você. de partir Que pra um todo outro mundo plano. deveria fazer, assim, na vida. Uma situação, uma experiência sensacional, assim. O que, que você acha? Caramba, essa aí é. Uhum. Essa é Essa é difícil, hein? profunda. Até A gente derrubou fala água aí besteira, de mas, nervoso, é. Chega Fiquei uma hora nervosa que- também. Fiquei nervosa porque eu não sei responder essa. Graças a Deus ninguém fez essa pergunta Essa pra eu mim não sei ainda. também. Eu diria, é um conselho que eu dou, assim, e eu acho que é muito válido porque transforma a vida das pessoas. Viajar sozinho. Ah, eu quero fazer isso. Eu acho muito importante, Viajar assim. sozinho? Porque eu acredito que é a principal maneira de você se encontrar com você mesmo e de você entender que a sua companhia basta, sabe? Você Uhum. conseguir entender isso. A gente sempre tá rodeado de pessoas e tal, mas sabe aquele primeiro momento da decisão? Fala assim, sou autossuficiente, vou buscar um caminho aqui. Então faz a viagem sozinho. Dentro da viagem você vai conhecer mais gente, claro. Uhum. Mas é uma experiência, assim, transformadora, porque você vai criar mais coragem, eu acredito. Você vai sentir o que realmente é independência, assim. Então, quando eu fiz o intercâmbio em 2017, eu viajei sozinho, né? E
tinha até um texto que eu escrevi que falava assim, quando eu passei por essas catracas, minha vida mudou. Que eu nunca tinha nem viajado de avião. Minha Nossa! primeira viagem de avião foi o intercâmbio. Gente, Então, na semana Corajoso. anterior, eu ficava no YouTube, assim, o que fazer no aeroporto. gente. Foi Não, tipo cara, isso, eu assim. com certeza Como faria fazer, isso. como Primeira fazer check-in viagem. no aeroporto. Meu Meu, Deus. então... O menino que saiu de Guareí, né? Como ele, Menino de esqueceu Guareí. falar daquele de Guareí, né? Menino de Guareí. Guareí. Menino de Guareí. Exatamente. Olha, e que aí, legal. viaje sozinho, porque daí você vai viver perrengue, Vai ter que se virar. No começo é difícil, mas depois você vai falar, meu, sensacional, vira história pra contar. Eu lembro até hoje o dia que eu pisei em Dublin. É, Eu lembro até hoje, dia 2 de abril de 2017. 2 de abril de Cheguei em 2017. Dublin, era tipo quase 6 horas da tarde. Aquele frio, aquele frio, aquele frio. Primeiro que eu achava que eu falava inglês, né? Pra começo de história, né? Falei, vou voar, Vou chegar voar. lá tranquilo. Deixa que eu Perfeito. faço. Eu tinha feito Wizard. Wizard. Cheguei lá, no aeroporto, eu já falei, que tá falando aí? Não dá A pra mulher entender. começou a falar comigo, eu peguei os documentos que eu tava, falei, é isso aí. Firmeza, beleza. Saí do aeroporto, deu tudo certo e tal. Cheguei na acomodação que eu ia ficar, azul de fome, mas com muita fome. Só que não tinha chip, não tinha nada. Meu Deus. Falei, quer saber? Vou andar só reto, que daí eu não me perco, né? Andei reto, achei um Burger King. E pra voltar. Não, mas... Foi dando certo. Cheguei no Burger King e falei, não é possível que eu não sei pedir um lanche, né? Meu Deus. Não é possível. Eu falei, não, com a fome que eu tô... Achei que eu tinha pedido um combo lá, né? Ai, ai. Ah, Quando veio, tipo, era um lanchinho, assim, só. nossa. Oh, E eu, tipo, com muita fome. Tristeza. Daí eu fiquei com muita vergonha. ai. Daí eu comecei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Não sei pedir um lanche. O primeiro minuto de desistência. E aí, Eu vou- puta, perrengue o que eu atrás tô de perrengue. Dormi na rua lá, tive vários perrengues. Sério? Caraca. Você é filho único ou tem irmão? Por parte de pai, tenho irmãos. Ah, mas... Mas você pela veio- minha mãe, não. Coitado, imagina a nossa. mãe sofrendo aqui. Não, essa história eu nem contei pra minha mãe que eu dormi na rua. Ai, Só contei gente. quando eu voltei, né? Imagina, senão. Você coitado. dormiu na... Por que Ia você surtar. dormiu na rua? Você bebeu? Não, porque não tinha lugar pra ficar mesmo. Ah, não tinha lugar pra Nossa. ficar. Mas aí eu bebi muito, porque, Ah, imagina, você. porque tava muito frio e eu Pra precisava. Gente. dormiu na Na rua? rua, na rua. Assim, eu não tinha... Puta, é longa a história, mas pra resumir, eu tava numa residência estudantil e Dublin tem um baita problema imobiliário, assim. É muito difícil conseguir lugar pra ficar. Nossa. Tanto que você faz meio que entrevista de emprego pra você ir nas casas, assim. Então, eu tinha conseguido um lugar, só que eu só poderia me mudar no dia 9 de maio. E aí eu deixei certo, porque eu sabia que era muito difícil de conseguir. E eu falei, do dia 29 de abril, que é o dia que eu tinha que sair da acomodação que eu tava, até o dia 9, eu acho um lugar pra ficar. Só que o cabaço deixou pro último dia, tipo... Nossa. No dia que eu ia sair, eu falei, vou procurar uns hostel aí e tal. Só que o Cabaço Parte 2 não sabia que dia 1º de maio em Dublin também é feriado. Ah, é? Também é feriado? E Dublin é uma cidade extremamente turística. Então eu batia de hostel em hostel, de Tava hostel em lotado. hostel, e tava tudo lotado. Não tinha lugar. Meu Deus. Por sorte, meu amigo Rafa, que talvez assista, também tava no perrengue, saiu no mesmo dia que eu e não tinha lugar pra ficar. Eu falei, Rafa, com perdão da palavra, fudeu, mano. Aí, pelo menos a gente tem um ao outro, né? Se der alguma coisa, a gente tá aí. Vamos se proteger. Eu Vamos falei, juntar mano, os dois aqui. daí nessa hora a gente vê também que tem uns brasileiros que, vou te falar, né? Podiam ter acolhido a gente Custava lá. nada, e né? Ai, que e maldade. aí os brasileiros acolheram nossas malas, ó que bom. Olha que legal. Falaram, pode deixar a mala aí, mas ficar não dá, Vai viu? pra rua. Aí beleza, deixamos as Gente. malas lá pelo menos. Falei, Rafa, vamos ficar maluco, velho. Fica doidão, frio, pra é. esquentar. Aí, só que o problema lá é que, tipo, o rolê começa muito cedo. Então, não é igual aqui. Tipo, É. lá, 6, 7 horas, começa o rolê, meia-noite, 1 hora, acabou, assim. Acabou, né? Então, tava umas 2 da manhã, a gente, tipo, e agora? Daí a gente foi pra um McDonald's 24 horas lá. Só que daí a gente tava já começando a meio que dormir, assim, de sono e bebedeira e tal. Daí um segurança falou, meu irmão, tchau, viu? Pode ir embora. Daí eu falei, e agora, Rafa? Daí a gente achou uma construção e ficou deitado do lado da construção. Gente. E daí eu falei, qualquer coisa a gente fala que a gente veio procurar emprego.
Enfim, Dormiu, sobrevivemos. foi corno. Nossa, mas Sobrevivemos. tipo... Nossa, que Loucura. loucura. Que loucura, hein, meu Nossa, Deus? que Perrengue medo. chique. Perrengue Perrengue chique. Em Dublin. E Dublin. O povo vê as perrengue fotinhas na chique. Torre Eiffel e fala, tá voando, hein? tá Mas não vê o voando. homeless, que a gente chama os moradores de Meu rua Deus lá. do céu. E eu já li uns livros sobre a Irlanda, essas coisas. Você achou um pouco mágico lá? Eu tenho vontade ao mesmo tempo, assim, por causa dos lindo. castelos, é? É lindo. Eu morro de vontade de conhecer lá por causa dos livros que eu li. essa coisa do frio, assim, também, é bem... É. Eu me identifiquei muito. E a cultura de lá, você curtiu? O mais difícil é a comida, né? Mas a gente vai se virando, adaptou? começa a ver opção. Lá eles gostam muito de batata, então, assim, no começo eu tava depois, né, eu fui pra uma casa de família, então, assim, às vezes a mãe lá fazia janta pra gente e era, tipo, purê de batata com batata frita e Gente, batata rústica. Meu Deus, meu era só Deus, batata. era só batata. Só batata. Não- Daí eu morava com um italiano, era muito engraçado, porque daí eu conversava com a minha mãe, às vezes, por vídeo, eu falava assim, mãe, só tem batata aqui, só como batata. E aí o italiano dormia na cama do lado dele e ficava, batata, me zoando assim, e fala, meu... Então tinha umas Ai, coisas assim, gente. mas a gente vai se virando. Ah, sim. Não Ai, sabia disso. Não, e Não no total, sabia você disso. ficou quanto tempo? Fiquei 8 meses. Nossa, 8 bastante meses. meses. É tempo. bastante tempo, imagina. E voltou porque queria ou não? Assim, você tem vontade de voltar lá? Como que é? Penso às vezes. Voltar? Voltar. Eu voltei porque minha mãe é muito apegada a mim, então ela já tava, tipo, com um pouco de dificuldade, assim. Falei, vou voltar pra estar um pouquinho do lado lá e... Mas ainda tá no meu radar, assim. Às vezes eu penso Tem vontade em de ir. voltar. Não sei se pra Irlanda. Minha cidade dos sonhos é Londres, assim. Se eu Londres. pudesse escolher um lugar, eu falava, quero morar em Londres. Mas vale a pena. Legal. Pô, que da hora. Nossa, né? Legal, hein? Legal. Você vê Gostei bastante demais. coisa. Tem bastante coisa pra contar. Acho que vai ter que fazer uma parte 2. Parte dois. Parte 2. O Gabriel sempre fala, não, vai ter que ter parte 2. Porque a gente coloca 1 hora de podcast, já deu Justo. 1 hora. Olha, tô Mas falando a gente demais. fala, né? Depois a gente quer trazer novamente, igual trazer você com outra pessoa. Legal. A gente vai fazer umas Contexto, coisas, né? né? Bem legal. Mas você tem muita história. Olha, Com certeza tem muita história ainda pra Muita contar pra história. galera. Hoje a gente tentou resumir um pouco aqui, Valeu né? demais. a gente foi vai fazer bom. o Mas foi- corte, dormir na rua. Falei pra Dormir sua na mãe rua. já. Já avise sua mãe, porque esse corte acho que vai dar bom. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. 2. Olá, Ai, hein? dúvida. O primeira que a gente gosta de fazer. Que signo você é? Tá pronto. Leão. Leão! E você sabe seu acidente ou não? Não. Ascendente. Ah, é importante saber, Ele é tá? tranquilinho demais Faz pra ser mapa. leão. Eu achei também. É. Você não é uns O leoninos ascendente que eu conheço. deve ter um ascendente É, muito deve em ser paz. calmo. Muito paz e amor. Deve ser peixes. Deve ser, né? Coisa assim. E Esdras, da onde que vem o seu nome? É bíblico. Eu falei pra minha mãe? É eu bíblico? falei, É quando eu bíblico. falei pra minha mãe, eu falei assim, eu acho que Esdras é bíblico. Esdras era um escriba das leis de Moisés. Nossa, que Não à legal. toa eu virei um escriba. né? Ai, ó, Olha tá que vendo? legal. Que loucura, né? Olha que legal. Eu fiquei lá em Destino. casa pensando, eu falei, eu acho que é bíblico, mãe. Tá vendo? A gente fica discutindo. Nome pesado, sobre- nome de peso. Não, muito legal. Olha. Muito legal. Ó, Cara, parabéns. legal. Foi- Parabéns a gente mesmo. ficou E muito obrigada por ter vindo Imagina. mesmo com o perrengue. Imagina. Com perrengue. Eu gosto de tudo, né? perrengue, no fim da... Ah, ele tá acostumado porque com perrengue, né? eu vivo de história, né? Eu vivo de história Isso, das daí você tem que pessoas. contar. Então, se eu não tiver história minha também, E aí, como acabou, né? Isso é verdade. E, aliás, é por isso que eu gosto também de ser jornalista, assim. Porque outras profissões não têm tanto essa possibilidade. De contar isso. Então, verdade. assim, às vezes eu vou num bar e às vezes eu conto histórias de pessoas. Não da só a hora. minha história. Aham. E a história das pessoas fazem parte da minha história, né? Imagina, Isso é ele vira um verdade. HD de histórias, né? Muito da hora. Ah, eu muito gosto, legal. eu gosto de ouvir histórias. É legal. É bom. Eu gosto de ouvir também. Muito bom. Eu acho E contar, eu gosto de contar também. Eu não sou muito de contar, eu gosto mais de ouvir. Eu gosto de- tá bom, né? Tem os dois lados, né? Isso é bom, Aí. equilíbrio. Mas que legal mesmo. Cara, obrigada Esdras. mesmo Quer por ter agradecer aceitado mesmo. Foi muito nosso legal convite. o papo. Foi totalmente diferente do que a gente já trouxe Totalmente aqui, né? diferente, é. Cada episódio a gente tá descobrindo Tá descobrindo bastante novas coisa. vertentes aí. Isso aí. A gente quer agradecer mesmo. Deixe suas redes sociais pro Isso. pessoal. Fale Se do quiser seu deixar livro. mensagem também. Também deixe uma mensagem, quiser falar naquela câmera ali pro pessoal, pode falar, já tá acostumado com as câmeras. Ah, nem tanto, pouquinho, nem né? tanto, Imagina. nem tanto. Pode falar e fique à vontade e deixe suas redes sociais aí, pessoal. Isso Bom, primeiro que as pessoas consigam encontrar equilíbrio, principalmente nesse tempo, né, que a gente está vivendo, que o equilíbrio é fundamental. O meu conselho final, e que eu tenho batido muito nessa tecla, é façam terapia. Porque
É muito necessário hoje e sempre. E que as pessoas pensem muito, assim, no que elas acreditam como felicidade. Porque eu li um livro da Clarice Lispector que chama Perto de um Coração Selvagem. É o primeiro livro dela. E o trecho que mais bateu, assim, pra mim, tem um ponto que ela fala assim, o que acontece depois que se é feliz? É uma pergunta que eu sempre faço, assim. A gente quer muito felicidade, muito ser feliz. Mas o que acontece depois que você é feliz? Então, que as pessoas reflitam um pouco mais sobre isso. Quem quiser me acompanhar, estou no Instagram, Esdras Pereira. Se digitar lá, você vai me achar. Twitter, eu só falo de Pantanal, então se quiser... Sensacional. Novela? lógico. Você tá falando da novela? Eu sou um Você é noveleiro? lógico. Ah, gente, não acredito que você gosta de Pantaneiro raiz. Minhas figurinhas aqui é só Pantanal. Verdade! É. Não sabia disso aí, viu? É muito bom. Ixi, você que é do sertanejo, Eu então amo, deve eu estar sou sendo um Sensacional. deleite. Eu não tô assistindo. Nossa, É muito bom. Não, você tá perdendo. Inclusive, ó, Ó, pare agradeçam com porque eu isso. tô perdendo o Pantanal hoje. Ele tá Olha, perdendo tá Pantanal perdendo pra Pantanal, quê? Eu também tô perdendo o Pantanal dos dias que eu venho aqui, viu? Você Aí. valorize, Vocês faz que favor. paguem Globoplay assistam depois. Aí, ó. Olha lá. Mas é isso, me acompanhem lá, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim, tô nas redes. Ah, e acompanhem minha newsletter, por favor, que é um projeto novo e eu gostaria. vidavivida.substack.com, facinho. Você manda e-mail pro pessoal? Tem que Por cadastrar e-mail. Por e-mail. Legal, Por e-mail, tem que né? cadastrar por e-mail, legal. Vou me cadastrar. Fechou. É nóis, valeu, É meninas. nóis, obrigada, Tamo obrigada junto. mesmo. Obrigada mesmo, obrigada ao nosso patrocinador, Alisson da Elite. O Deu Tudo Produções, nosso diretor, Gabriel, que você tá ali, ó. Que quer Tá ir ali, fazer ó. o seu podcast. A gente tá aqui com um trabalho sensacional, né, Gabriel? O Gabriel já arrastou um monte de gente aqui pra fazer podcast. Ele arrasta. Aqui o De Um Tudo Produções virou a casa dos podcasts de Boituva e região. E é isso, se você quiser fazer o seu podcast, entre em contato com a De Um Tudo Produções, tá bom? Isso. E é Quer isso. ser a Ponte Siga a gente. Solar. Vamos lembrar. Outdoor Ó, também. a Ponte Solar, Marcos, eu te pego, O Marcos, ele nem tá vendo que nós tá cobrando ele todas É, Tá na não, hora, tem hein, que Marcos? mandar o corte. Pelo amor Fale de aí, Deus. tá Ô, na hora, Dá um Marcos. jeito, Marcos. Assina. Assina que o gol é seu, Marcos. A gente vai ter que trazer os donos aqui pra fazer podcast pra daí Aham, tá firmar. certo. Mas vai dar tudo certo. E vamos deixar os nossos Instagrams. O meu é Bia For Amiga. Eu tô lá todo santo dia. Então, se quiser enjoar de mim, esteja lá comigo. O Sem Vergonha Cash também. E o da Jéssica. O meu é jéssica.jij, JJ, porque eu sou da dupla Jéssica e Juliana, já segue também, Jéssica e Juliana Oficial. Isso aí, gente. Muito obrigada mesmo, Esdras. A gente gostou muito de conversar com você. Vai vir outras vezes, com Deus certeza. Se não vir, a gente vai ficar enchendo o seu saco. Mas vai ter que vir, entendeu? Só não vou se eu estiver dormindo nas ruas Ai, meu europeias. Deus Ruas do de céu. Londres. Ah, de Londres, tudo bem. Dormindo nas ruas de Londres. A gente aceita de Londres. Mas é isso aí. Então vamos finalizar mais um episódio do Sem Vergonha Cash. Podcast mais sem vergonha da região. Tchau, 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 gente. tchau. Até mais. Tchau.